diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos abismos, fogo, saraiva, neve, vapores e ventos tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, dá-nos sabedoria para ministrar a tua palavra, Pai. Limpa nossas mentes para que possamos estar, ó Pai querido, no Santo dos Santos, ó Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Então nós estamos diante de um texto, irmãos, que nós temos aqui, o salmista conclamando toda a criação de Deus a louvar ao Senhor. E uma das coisas que nós vemos exatamente nesse texto é que o salmista convoca, tanto a criação que estão nos céus como as que estão na terra. Ele separa em dois grupos que nós vamos ver exatamente nessa questão. E uma coisa que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é exatamente sobre a questão: qual é a diferença entre o louvor e a adoração? E qual é a diferença que existe entre louvor e adoração? Quando nós vemos aqui a questão do salmista, do verso 1 ao verso 6, ele convoca, ele conclama o louvor dos céus, dizendo aqui, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-os nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, que louve o nome do Senhor, pois mandou, logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Então, toda a criação celestial louva ao Senhor. De que maneira eles louvam? Nós só sabemos pela Bíblia Sagrada a maneira que os serafins louvam a Deus, que é santo, 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 como na aparição lá exatamente no livro do profeta Isaías. Agora não sabemos como a criação nos céus louva o Senhor. Sabemos de uma coisa, que a lua louva o Senhor, que o sol louva o Senhor, que as estrelas louvam o Senhor, que as nuvens louvam o Senhor, tudo louva ao Senhor. Então nós começamos a ver que toda a criação de Deus foi criada exatamente para louvar ao Senhor. Então nós, quando começamos a ver exatamente isso aí, nós começamos a ver para quem é esse louvor então. E o verso 5, o salmista deixa bem claro para quem é o louvor: que louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram logo criados. Quem nós louvamos? O nome do Senhor nosso Deus. Qual é o nome do Senhor nosso Deus? No Velho Testamento, Deus se manifestou com vários nomes: Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Elohim, que está embasado na trindade de Deus, e assim por diante, o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Senhor da provisão, Jeová Rafá, Jeová Shalom, e assim por diante.
Hoje nós aqui louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que tem que ser louvado, adorado e glorificado. Esse é o nome que a igreja se reúne para louvar o Senhor. Então nós vemos exatamente que o louvor tem que ser prestado ao nome do Senhor. Então nós sabemos os nomes do Senhor no Velho Testamento pelas aparições do Senhor no Velho Testamento. Cada vez que nós encontramos o nome do Senhor, é exatamente uma manifestação específica de Deus. Agora no Novo Testamento nós encontramos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que é adorado, glorificado e exaltado, porque todo joelho se dobrará no céu, na terra, que está embaixo da terra, tudo que louva a Deus se dobra diante desse nome. É um nome maravilhoso. Então veja bem, de que maneira nós vamos louvar o Senhor? Nós vamos louvar o Senhor exatamente, não é de uma maneira exatamente que nós achamos que devemos louvar. Agora o salmista, dizendo isso do céu, agora da terra, do verso 7 em diante, agora, ele convoca a terra, a criação terrena, para louvar o Senhor. Louvar o Senhor desde a terra. Primeiro é desde os céus, agora é desde a terra. Vós baleias, já pensou a baleia louvando ao Senhor? Louva, eu louvo. Então veja bem, todos os abismos, o abismo louva o Senhor, louva o Senhor. Olha, fogo e saraiva, louva, neve, vapores e ventos tempestuosos, furacão, louva o Senhor, louva o Senhor. Veja bem, que executa a palavra de Deus, está louvando ao Senhor exatamente. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, louva ao Senhor. Répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, tudo tem que louvar o Senhor. Rapazes, donzelas, velhos e criança, que louvem o nome do Senhor. Isso é um mandamento, é uma lei determinada por Deus. Se não louva é uma outra história. Se não louva é uma outra história. Aí está pecando contra a lei determinada por Deus. A ordem, a lei de Deus é louvar o Senhor. Se não louva, aí já é uma outra questão. Agora nós, igreja, nós somos chamados para louvar exatamente o nome do Senhor. Nós temos que louvar o nome do Senhor. Então nós louvamos o nome do Senhor. Por que temos que louvar o nome do Senhor? Verso 13 e 14. Que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. Quando nós começamos a louvar o Senhor, ele exalta o poder do seu povo. É a primeira questão que nós temos que ver. Quando nós estamos louvando o Senhor, ele exalta o nosso poder. O louvor de todos os seus santos, porque quando estamos louvando, nós estamos sendo santificados por Deus e estamos glorificando o Senhor. Dos seus filhos de Israel e todo o povo que lhe é chegado, louvar ao Senhor. Então surge a pergunta: qual é a diferença entre louvor e adoração? Se céu tem que louvar, terra tem que louvar, qual é a diferença agora entre louvor e adoração? Irmãos, o louvor na Bíblia Sagrada, ele está embasado exatamente, é um elogio a Deus, ao Deus Criador. Veja que diz aqui, ó, louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas, quer louvar o nome do Senhor. O louvor está embasado com elogio, glorificação, exaltação por aquilo que Deus fez ou faz em nós ou em outros. Então o louvor tem a ver com elogio, glorificação, exaltação por aquilo que Deus fez ou faz em nós ou em outro. Então o louvor é manifestado de que maneira? No falar, no pensar, no vestir, no trabalhar, no estudar, no cantar e no orar. Olha, será que lá no céu as pessoas fazem isso? Fazem. Toda a criação de Deus tem a sua vestimenta própria. Nós, seres carnais, igreja do Senhor, nós temos a nossa vestimenta espiritual. Nós não sabemos como que é a vestimenta dos anjos, porque nós não vemos os anjos. Então existe exatamente essa questão toda a pensar. De que maneira nós louvamos o Senhor? Nós louvamos com o nosso falar, falando de Deus, glorificando o nome do Senhor, estamos louvando ao Senhor. No nosso pensar,
Estamos louvando ao Senhor quando estamos pensando e louvando ao Senhor. No nosso vestir, na nossa vestimenta espiritual, como Jesus falou para a igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, e roupas para que te viste e não veja a tua nudez, e colírio para fazer o quê? Para você ver exatamente a sua miséria. Então tudo isso está relacionado. O trabalho na obra de Deus também é um louvor. O estudar, o cantar, o orar também é um louvor. E o louvor, por último, no Salmo 150, verso 6, que termina o saltério, como é chamado, o livro dos Salmos, com um mandamento aqui. Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então louvor é manifestado no falar, no pensar, no vestir, no trabalhar. Os anjos trabalhando estão louvando ao Senhor. A igreja quando está falando de Cristo, está louvando ao Senhor. Quando está pensando em Cristo, está louvando ao Senhor. Nas suas vestimentas espirituais, a pessoa bem vista, sendo chamada de cristão, está louvando ao Senhor. No seu trabalho está louvando ao Senhor. No seu estudar, no seu cantar, no seu orar. E tudo está relacionado ao louvor que é prestado a Deus. Agora nós vamos ver o que é adoração no conceito bíblico, para daqui para frente nós começarmos a ver exatamente qual é a nossa responsabilidade agora, como criaturas cristãs, o nosso dever de adoração. Primeiro, adoração é glorificar a Deus com voz alta e com coração quebrantado. A adoração está relacionada a glorificar a Deus com voz alta e com o coração quebrantado. Eu não posso adorar a Deus em espírito. Eu posso louvar, mas não adoro em espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu posso louvar a Deus em espírito, mas não adoro em espírito, porque a adoração tem que ser com voz alta. É por isso que o adorador é aquele que abre o coração e com a sua voz alta glorifica o nome. Aí é que eu vou entender. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Sacrifício dos lábios que expressa o verdadeiro louvor. Agora eu tenho que exigir dos meus lábios que eles se abram para exprimir um som de adoração e glorificação ao Senhor. Aí é adoração. Olha só como a coisa começa a complicar para o lado das pessoas. Tem pessoas que acham que está adorando a Deus com a boca fechada. Não, você pode estar louvando, mas não está adorando. Ah, mas o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade. É só que tem uma coisa: atrás o Pai procura, porque o verdadeiro adorador, o que ele faz, irmãos? Ele levanta sua voz e não tem vergonha, não tem medo, não tem temor de adorar o Senhor, seu Salvador. Não tem. Ele não quer saber se as pessoas vão estar ouvindo ou vão estar zombando. Ele está adorando ao Senhor seu Deus. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes veja bem, o nosso entendimento de adoração é muito superficial. E eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, para nós sabermos o que é adoração no Novo Testamento. Porque sem isso aqui, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum, viu? Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre.
Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos, diz: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo no rosto, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Bom, a adoração, desse quesito, que a adoração é glorificar a Deus com voz alta e com coração quebrantado, que é o que a Bíblia exige, a adoração, ela requer a atitude do adorador. Então nós vamos ver exatamente essa atitude dessa mulher. Em primeiro lugar, irmãos, eu vejo aqui que a emoção da pessoa, do adorador, demonstra sentimentos verdadeiros. Essa mulher chegou lá, olha só, Jesus chegou convidado para a casa de um camarada, que não recebeu Jesus como deveria receber, não deu água para o Senhor lavar os pés, não ungiu o Senhor, não deu o beijo o que ele deveria fazer, não fez nada disso. Não fez nada disso. Agora aquela mulher tomou atitude: eu vou lá e vou me prostrar aos pés do Senhor. Lavou os pés do Senhor com lágrimas e enxugou com os cabelos. Jesus falou isso para ele. Então, em primeiro lugar, a emoção demonstra sentimentos verdadeiros. Aquela mulher estava expressando ali, não para se aparecer numa festa, mas ela estava executando aquilo que estava dentro dela. O adorador, ele não se apresenta. O adorador, ele adora a Deus porque o seu Espírito, através do Espírito de Deus, é comissionado e ele adora a Deus. Ele não está nem aí com a galera. Ele adora a Deus e glorifica o nome do Senhor. O rapaz ficou, se ele soubesse quem é essa pecadora, tocava fora. Mas Jesus falou assim: Simão, vou contar a historinha para você. Olha aqui, que vou contar a historinha para você, Simão. Certo que eu não tinha 2 devedores, e devia 500 dinheiro e outro 50. Perdoou, quem perdoou mais é exatamente isso. Aí eu aprendo que a adoração, quando se fala exatamente de adoração, requer atitude. As atitudes só vêm a nós quando nós temos exatamente o senso de gratidão por aquilo que foi nos perdoado. Quando você é um adorador verdadeiro, é quando você sente a gratidão em Deus, que Deus perdoou os teus pecados, tirou você do inferno e levou você para a poderosa luz e preparou um lugar para a eternidade para você no céu. Aí você louva, você glorifica, você exalta, você adora, porque você tem exatamente o que? Você tem emoção dentro de você de sentimento grato a Deus. Então emoção é demonstrar sentimento verdadeiro. A pessoa, irmãos, que não adora a Deus, não abre os lábios, não glorifica a Deus, não tem sentimento verdadeiro, irmãos. Irmãos, vamos louvar o Senhor, faça isso não. A pessoa não sente aquilo, não vai fazer isso não sente aquilo. Então a emoção demonstra sentimento verdadeiro. Outra coisa que nós temos que ver exatamente nesse contexto da mulher aqui pecadora, no conceito das pessoas aqui, é que a adoração, irmãos, ela requer substância. E a substância aqui é o vaso de alabastro. Não é de mão vazia não. Como os irmãos louvaram aqui, o meu vaso de alabastro.
Irmãos, o adorador não chega a Deus com o coração vazio, não. Ele chega a Deus com o coração grato. Ele chega a Deus com o coração quebrantado. Ele chega a Deus com o coração contrito. Ele chega a Deus com o coração, mesmo que esteja triste. Mas o coração dele, quando se chega a Deus, começa a se alegrar. E ele começa exatamente a mudar exatamente a temperatura interna do seu espírito. O que acontece? A nossa substância que nós muitas vezes queremos apresentar para Deus é exatamente uma mentira, uma hipocrisia. Não, essa mulher, irmãos, ela levou o vaso de alabastro, o perfume mais caro que tinha na época, ela quebrou exatamente para ungir o Senhor. Irmãos, a adoração requer exatamente uma substância. Falando em substância, exatamente é aquilo que nós estamos dando ao Senhor. E o que Deus quer hoje do nosso vaso de alabastro, que nós somos o templo de Deus, o vaso para a morada de Deus, morada do Espírito Santo. O que Deus quer de nós exatamente é coração, alma, espírito, corpo. Ele quer tudo de nós preparado para adorar a Ele. Ele conclama o céu para louvá-lo, ele conclama a terra para adorá-lo, mas ele conclama a igreja para adorar e reverenciar o Senhor Jesus Cristo. Então, outra coisa que nós vemos exatamente na adoração, é que a adoração ela requer serviço. E o que é serviço? Essa mulher aqui no caso lavou os pés do Senhor Jesus Cristo e com os cabelos ela enxugou. Adorar a Deus não é simplesmente abrir a boca e cantar, não, requer serviço. É exatamente o que é isso, pastor? É ensaio, é exatamente aprender como louvar o Senhor, é exatamente saber exatamente o que está louvando o Senhor, porque tem pessoas que abrem a boca como se fosse um papagaio, não importa o que esteja cantando, não. Serviço se fala exatamente de consciência que está fazendo. Então essa mulher sabia o que estava fazendo. Ela fez o quê? Ela lavou os pés do Senhor, enxugou com as suas lágrimas, lavou os pés do Senhor, e ela sabia o que estava fazendo realmente. Olha, com certeza ela pensou, esse camarada não deu água para o Senhor, mas as minhas lágrimas vai ser suficiente para lavar os pés do Senhor. Serviço na adoração. Muitas vezes o nosso louvor, irmãos, para ser um louvor de adorador, ele custa exatamente lágrimas. Não é com hipocrisia, não é com falsidade. Muitas vezes a nossa adoração requer lágrimas, mas lágrimas da alma realmente. Por quê? Porque na adoração verdadeira nós estamos lutando contra um exército terrível, que é o exército do capeta, de Satanás e as suas hostes do mal. Como Paulo coloca lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O adorador, ele entra numa luta travada. Essa mulher tinha tudo contra ela, mas ela nada impediu, ela fez um serviço para exatamente lavar os pés do Senhor com suas lágrimas. Outra coisa que nós vemos na adoração dessa mulher é a honra. O adorador, ele honra a Deus. De que maneira? Essa mulher lavou os pés do Senhor e secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela lavou os pés do Senhor em serviço e honrou o Senhor, enxugando os pés do Senhor com os seus cabelos. Na adoração, além de serviço, que existe uma coisa que tem que ser exatamente criteriosa. Nós temos que honrar o Senhor. Diz aqui o verso 5, que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criadas. Verso 3, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Salmo 148, verso 5 e verso 13. Então honrar o Senhor, como essa mulher fez, secou os pés de Jesus com os cabelos. O que nós vemos então? Que o adorador é alguém que está exatamente proposto, determinado a honrar o nome do seu Salvador. E quando nós estamos determinados, irmãos,
não existe impedimento. Essa mulher aqui de Lucas prova. Nada vai impedir um adorador, nada, como a mocidade canta aqui, nada vai impedir um adorador, não. Não existe impedimento. Ele enfrenta as barreiras e ele é determinado. Ele é determinado. Ele vai em frente. E por último, irmãos, que nós vemos na adoração, é que a adoração ela requer amor. Essa mulher não parou de beijar os pés do Senhor Jesus Cristo. O adorador, ele faz por amor. Ele não faz por imposição. Ele não faz porque ele é obrigado. Ele faz por amor. Ele recebe um mandamento de Deus e ele executa por amor. Adorador não está obrigado a prestar um culto a Deus. O adorador, ele faz por gratidão. Ele faz por sentimento. Ele faz porque a alma dele pede como dever de fazer exatamente aquilo que Deus precisa ouvir dos seus lábios. Baseado nisso, então o que significa adoração? Adorar a Deus. Primeiro lugar, o que significa exatamente adorar? Primeiro lugar, é a consciência do nosso dever de cristão. Eu não posso obrigar ninguém a ser um adorador. Eu não posso simplesmente instigar ninguém a ser um adorador. Agora eu tenho que ensinar você que é um dever que você tem como cristão. Só isso. Se você quiser vir no culto adorar a Deus, as portas estão abertas e as portas eternas do céu também estão abertas. A sua adoração com certeza vai entrar nos tabernáculos celestiais. Agora, se você não quer adorar a Deus, tanto faz você vir como não vir, é a mesma coisa. Agora, nós temos que saber o que significa adorar a Deus, é a consciência do nosso dever de cristão. Eu venho ao templo para adorar, eu venho ao templo para glorificar, eu venho ao templo para exaltar, eu vou ao templo porque eu sou um devedor a Deus por o que Ele fez pela minha vida, pela minha alma. Eu vou ao templo porque eu sou devedor, como pode dizer assim, eu sou devedor a gregos e a cristãos. Devo a todo mundo o meu dever de adorador ao Senhor. Segundo lugar, o que significa adorar? A aproximação do trono de Deus pelo sacerdócio de Cristo. O adorador agora, ele sabe, opa, estou aqui dentro desta igreja, mas a minha adoração, os meus lábios, o som da minha boca está chegando da glória celestial. Deus está lá ouvindo a minha adoração. Os anjos estão ouvindo a minha adoração. Tudo está ouvindo o que a minha boca está dizendo. Portanto, irmãos, abra a sua boca, adora o Senhor, porque o Senhor está ouvindo. O céu está ouvindo, os anjos estão ouvindo e a terra está ouvindo a adoração da igreja. Tudo está ouvindo a adoração da igreja. Mas nós esquecemos disso, irmãos, esquecemos. E o que acontece, irmãos, quando nós esquecemos disso? O que é adorar a Deus? Por que devemos adorar a Deus? Segundo, devemos adorar a Deus. Aliás, terceiro, a adoração é a expressão do próprio ser da igreja de Cristo. A adoração é a expressão do próprio ser da igreja de Cristo. Não precisa ninguém mandar. A pessoa já tem dentro dela o dever de adorador. Ela agora, quando chega no templo, ela não está pensando em outra coisa a não ser, como o salmista dizia, olha minha alma, bendiz o Senhor, porque ainda o louvarei no seu templo. Minha alma bendiz o Senhor, não esqueça dos seus benefícios não, porque ainda o louvarei no seu templo. Eu vou louvar o Senhor lá. Quando você chega aqui mesmo cansado, fadigado, triste, abatido, o que acontece? A adoração tua vai chegar no trono da glória e Deus vai responder exatamente a necessidade do teu espírito, a necessidade da tua alma, a necessidade da tua vida vai ser suprida, porque você foi um verdadeiro adorador. Aquela mulher nos ensina isso. Quando todos estavam acusando a ela, o Senhor falou, vai e os teus pecados estão perdoados. Pronto, acabou o problema daquela mulher. Quer acabar com o problema da sua alma? Comece a ser um verdadeiro adorador. Em quarto lugar, por que nós temos que adorar o Senhor? O que significa adorar o Senhor? Adorar ao Senhor é ato definido que separa alguém da multidão.
Agora eu quero parar aqui com você. Adorar é exatamente um ato definido que separa alguém da multidão. Tinha uma multidão naquela casa, mas só aquela mulher se destacou. Às vezes tem uma multidão na igreja, mas só tem um adorador verdadeiro. Lá tinha doutor da lei, lá tinha fariseu, lá tinha todo mundo, mas só tinha uma mulher adoradora. A adoração, ela faz o quê? Ela é um ato definido que separa alguém da multidão. O verdadeiro adorador, irmãos, não está olhando para os lados, nem para ninguém, não. Ele está olhando para o seu Senhor, o Salvador da sua vida. Aquela mulher sabia que a vitória dela estava no ato que ela estava fazendo. A tua vitória não está no sistema. A tua vitória não está no pastor. A tua vitória não está no bispo, no apóstolo. A tua vitória está no teu verdadeiro louvor, na tua verdadeira adoração ao Senhor. A tua vitória é concretizada através de Cristo por aquilo que você faz em favor a Ele. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Seja um verdadeiro adorador, como aquela mulher foi, você vai receber a tua bênção. Muitas vezes queremos receber a bênção de maneira errada, mas a adoração é um ato definido que separa alguém da multidão. Talvez você precise ser separado hoje, ser exclusivo hoje, por uma bênção que você precisa. Deus não mudou a sua maneira de agir, não. Jesus falou para aquela mulher: mulher, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais, acabou o problema. Aí surge aquela pessoa, esse perdoa até pecados, perdoa mesmo. Um adorador, irmão, Deus não rejeita, não. Deus não rejeita, não. Mas, por que adorar o Senhor? O que significa adorar? Adorar significa render-se, servir ao Senhor, reverenciar, significa realizar o sacerdócio de Cristo. Todo cristão é um sacerdote hoje. A reforma protestante do século XVI foi baseada por Martim Lutero exatamente nesse quesito. O sacerdócio universal dos cristãos. Não existe hoje um sacerdote especial, o sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo. Então, nós adoradores estamos exercendo o verdadeiro sacerdócio. Os verdadeiros sacerdotes de Cristo. Então, adorar significa render-se ao Senhor, servir ao Senhor e reverenciar o Senhor. Isso aqui agora eu tenho que ver uma coisa. Render ao Senhor é eu me despir de tudo aquilo que venha trazer um impedimento na minha adoração ao Senhor. Eu tenho que procurar me despir de tudo aquilo. Eu não posso ser um adorador, estar adorando ao Senhor e pensando na minha geladeira que está vazia. Eu não posso estar adorando ao Senhor e pensando na minha conta que eu tenho que pagar amanhã. Antes de acontecer isso, eu tenho que chegar e falar: Senhor, eu vou te adorar. Eu tenho tudo isso aqui que tem, amanhã tem que pagar essa conta, amanhã tem que fazer isso, mas eu vou te adorar hoje, porque amanhã é outro dia. O Senhor é o Deus que supre as necessidades. Aleluia, aleluia, irmãos. Amanhã é outra história. Hoje eu vou te adorar, porque o Senhor é o Deus que supre as necessidades de um adorador. Então a questão é essa. Então adorar significa render-se ao Senhor, servir exatamente ao Senhor e reverenciar o Senhor. Então o adorador agora está em reverência. Aí eu vejo também no texto de Lucas o publicano, exatamente o fariseu. Subiram os dois para orar no templo. O publicano em pé orava: Senhor, graças te dou, Pai dos céus e da terra, porque eu não sou como esse publicano, Senhor. Sou judeu, eu sou fariseu, eu dou dízimo, entro do coentro, do cominho, da hortelã, eu faço tudo, oro, jejum 3 vezes por semana. E o publicano dizia assim: Senhor, eu não sou digno de abrir os meus olhos perante ti. Isso fala exatamente de reverência. Jesus falou: quem saiu exatamente abençoado da oração? Aquele que se humilhou. Quando se fala exatamente da adoração e reverência, é a adoração com humildade.
O adorador, ele não estica o peito, ele não enche o peito, ele não é o melhor, ele não é o bom. O adorador, ele é o que com o coração quebrantado, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que se prostra diante do Senhor seu Deus em humildade, porque ele sabe de uma coisa: aquele que se humilha, Deus o exalta, mas aquele que se exalta, Deus o abate. O adorador nunca procura exaltação, mas sim procura ser exaltado por Deus. O adorador não se exalta, ele procura Deus o exaltá-lo. Hoje, irmãos, inversão de valores é uma realidade. Muitas pessoas se exaltam para louvar o Senhor. Vai estar conosco fulano de tal, ciclano de tal. Para com isso, irmãos, para com isso, para com isso. Irmãos, eu já presenciei coisas terríveis por causa desse tipo de coisa. Então, adorador, o que significa adorar o Senhor? A verdadeira adoração a Deus requer, primeiro, amor, de gratidão de coração. Segundo, razão de todo o nosso esforço. Aquela mulher fez aquilo com o Senhor por amor, ela tinha uma razão, que ela fez todo o esforço da sua vida. Talvez você esteja cansado, você esteja agoniado, talvez você esteja enfermo, mas o adorador não mede esforço. O adorador está disposto a pagar um preço, está disposto exatamente a pagar por aquilo que ele vai fazer ao Senhor. Como disse Davi: não darei ao Senhor meu Deus nada que não me custe. A adoração tem um preço, irmãos. A adoração custa caro para a tua alma. A adoração custa caro para o teu espírito. Mas Deus vai te dar recompensa. Irmãos, as pessoas querem tudo de mão beijada, quer tudo fácil, tudo fácil. Não, aquela mulher tinha impedimento para tudo quanto era lado. Mas pegou o melhor que ela tinha, o vaso de alabastro, e quebrou ela exatamente, e ungiu os pés do Senhor, lavou os pés do Senhor com lágrimas, enxugou com o seu cabelo e ungiu o Senhor. Outra coisa, irmãos, o que é adorar? Adorar é fazer a vontade de Deus, porque diz o Salmo 148 aqui, é a vontade de Deus exatamente, nós louvamos o Senhor, adoramos o Senhor. E por último, o que é adorar? A vontade de Deus é que a nossa adoração seja pura e sincera. Pura e sincera. Não seja hipócrita, não seja mentirosa, não seja enganosa, mas seja pura e sincera. Então, o que é exatamente adoração? O que é adoração e o louvor em um culto a Deus? O que é o louvor e a adoração em um culto a Deus? Agora as duas coisas juntas. Em primeiro lugar, louvor e adoração refere-se ao ato de cultuar a Deus, reverenciando, venerando a Deus por aquilo que Deus é em seus atributos. Eu estou adorando a Deus, louvando a Deus porque Ele é um Deus de amor. Eu estou louvando e adorando a Deus porque Ele é um Deus justo. Eu estou louvando e glorificando a Deus e adorando ao Senhor porque Ele é um Deus de misericórdia. Eu estou louvando e glorificando a Deus e adorando ao Senhor porque Ele é um Deus de bondade. Eu estou louvando e glorificando e adorando ao Senhor porque Ele é um Deus que supre as minhas necessidades. Eu estou louvando e adorando ao Senhor porque Ele é um Deus que prepara uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu estou louvando a Deus e adorando ao Senhor, porque Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. É o Deus da minha proteção, é o Deus que me protege. Eu estou louvando e adorando ao Senhor, porque Ele é um Deus que se faz presente, é um Deus que se faz presente em espírito e em verdade. Eu estou louvando e adorando ao Senhor pelos seus atributos, porque as suas misericórdias são a causa de não ser consumido. E o seu infinito amor e a sua bondade está presente exatamente para receber meu louvor e minha gratidão a Ele. Aleluia, irmãos, aleluia.
Louve a Deus por aquilo que Deus é. Louve o Senhor, adore o Senhor, reverencie o Senhor por aquilo que Deus é e seus atributos. Deus é bom, é verdade. Deus é amor, é verdade. Deus é justiça, é verdade. Deus é bondade, é verdade. Deus é misericórdia, é verdade. Deus é o Deus que cura, é o Deus que dá a bênção, é o Deus que dá a vitória. Louve a Deus e adore a Deus por isso. Aleluia, irmãos, aleluias. Mas as pessoas só querem adorar a Deus quando estão exatamente com receber uma bênção grande de Deus. Mas a maior bênção que você recebe é quando você se torna um verdadeiro adorador do Senhor. Aí você vai receber bênçãos eternas de Deus. Você vai receber a presença do Espírito Santo. Você vai receber a comunhão de Deus para a tua vida. A tua alma vai se saciar. Aí eu entendo exatamente o que é o louvor que enche a nossa alma de tutano e de gordura, como diz Isaías. A nossa alma é abastecida pela presença de Deus. Isaías não tinha como dizer assim: a minha alma se enche de tutano e de gordura. Aleluias. O que é exatamente adoração e louvor no culto a Deus? Somente as pessoas salvas, cheias do Espírito Santo, conseguem adorar a Deus e o Espírito em verdade. Somente os salvos, cheios do Espírito Santo, conseguem adorar a Deus e o Espírito em verdade. Por que isso, irmãos? Porque ela tem sentimento próprio da vida que Deus nos dá. É uma vida exatamente gerada por Deus para um verdadeiro adorador. Então agora Jesus falou assim: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade, e a tais adoradores é que o Pai procura. Pergunte para você mesmo: será que eu sou um verdadeiro adorador, Jesus? Será que eu estou precisando melhorar na minha adoração, Senhor? Será que eu preciso melhorar? Outra coisa, irmãos, o que é adoração e louvor e o culto a Deus? Adorar e louvar ao Senhor é o profundo da alma de um admirador de Deus e dos seus feitos. Um verdadeiro adorador é aquele que louva a Deus Espírito de verdade, é um admirador de Deus e seus feitos. Senhor, eu estou te louvando, te adorando porque o Senhor fez isso por mim. Deus, eu estou te louvando, te adorando porque o Senhor fez isso pela minha família. Deus, eu estou te louvando, te adorando porque o Senhor fez isso pelo meu irmão. Deus, estou te louvando, te adorando porque o Senhor fez isto pela minha nação. O Senhor fez isso pela minha nação. Como diz exatamente, é também exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos de Israel, um povo que lhe é chegado. Então, exatamente, concluindo agora, quando louvamos e adoramos a Deus, temos alegria em lugar de tristeza. Primeira coisa que acontece quando louvamos e adoramos a Deus, como a Bíblia exige, nós temos alegria em lugar de tristeza. Eu não conheço um adorador triste, pelo contrário. Triste é aquele que não louva e não adora o Senhor. A pessoa que é um adorador a Deus está sempre sorrindo, sempre contente, sempre feliz, está sempre feliz. Agora quem não é adorador, meu amigo, sempre está carrancudo, sisudo, triste, abatido. Por quê? Alma triste, alma cansada. Tinha até um louvor antigo que a gente louvava o Senhor, né? Alma cansada, não desespera, espera em Deus. E Ele vem, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Sim, alma cansada, espera em Deus, porque Ele vem te socorrer. Aleluia!
Irmãos, o adorador é isso, irmãos. A alma está cansada, mas espere em Deus, alma, que Ele vem te socorrer. Ele vem suprir a tua necessidade. Ele vem satisfazer o desejo do teu coração. Adore ao Senhor, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então, quando louvamos, adoramos a Deus em um culto, temos alegria ao invés de tristeza. A coisa está difícil, tá, pastor? Mas o Deus que eu adoro e que louvo Ele tem poder para resolver o meu problema. É por isso que eu vou louvá-lo, vou exaltá-lo, vou adorá-lo, porque Ele vai fazer algo novo na minha vida. Irmãos, tem pessoas confiando em advogado, confiando em juiz, confiando nisso, daquilo outro. Coloca a tua confiança no Senhor, confia nele, como diz o salmista, e tudo Ele fará. Você precisa do advogado, você precisa do médico, mas você precisa em primeiro lugar do Senhor teu Deus. Portanto, seja um adorador ao Senhor. Em segundo lugar, concluindo, quando louvamos e adoramos a Deus em um culto, temos força em lugar de fraqueza. Temos força, recebemos força. A nossa alma parece que sai, sabe, de uma maneira tão forte, tão saciada, que você fala assim, rapaz, o que foi que eu tomei nesse culto aí? O que foi que eu engoli aí? Que parece que eu comi alguma coisa que fez algo, mudou o metabolismo. O verdadeiro adorador sai do culto assim. Ele não sai desanimado, cabisbaixo. Ó dia, ó céu, ó noite, ó culto, não. Ele sai cheio, saciado. Ele tem força. Ele tem força no lugar de fraqueza. Não sai contando derrota, não sai contando vitória. Outra coisa, irmãos, quando louvamos e adoramos a Deus em um culto verdadeiramente, temos graça para suportarmos a tribulação. Olha, a tribulação é grande, a prova é grande, mas louvando o Senhor. Tem um cantor famoso aí que fez sucesso com um hino lá, exatamente, que conta exatamente o testemunho dele, o Marco Nascimento. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Ele conta exatamente que ele não tinha mais nada na vida dele, nada. Mas Deus falou assim, me louva e me adore que você vai ver o que eu vou fazer. Meu irmão, talvez você esteja na mesma situação do que ele. E se você resta o recurso, é louvar e adorar o Senhor. Começa a louvar e adorar o Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mudar a história, irmão. Deus muda, é o Deus que muda. É o Deus que muda a história, acabou. Ele que faz. Tirou o camarada... Saiu exatamente de um conjunto que ele tocava, perdeu tudo, mas Deus falou, eu vou te levantar na terra. E conosco a diferença não, a moçada louvou o Senhor nessa noite, a igreja louvou. Você nasceu para vencer, você não nasceu para ser um derrotado. Não. Deus fez você nascer para ser um vencedor. Você talvez esteja fazendo a coisa errada, mas Deus quer fazer de você um vencedor. Quando nós louvamos e adoramos a Deus verdadeiramente em um culto, temos vitórias, veja bem, nas tentações. Poderão vir as tentações, mas o verdadeiro adorador, ele tem vitória nas tentações. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está revestido do Senhor. E vou dizer uma coisa para você. Um cristão revestido do Senhor, pode vir a tentação que vier, ele está prevenido, está vacinado, ele tem força para vencer o Senhor. E vamos louvar o Senhor, aquele cântico lá, nasci para vencer. Deus te chamou para você ser um adorador